Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero compartilhar algo que eu, nas minhas devocionais, vi na Palavra de Deus e eu acho interessante compartilhar conosco, né, com vocês, porque quem é convertido há mais de 20 anos sabe do mal que o evangelho da prosperidade trouxe para a igreja, né? E depois, na sequência, veio o evangelho coach, né? E agora esse evangelho do liberalismo, onde só se fala em amor, só se fala em prosperidade, em coisas que não que necessariamente a Bíblia não fale sobre isso, mas ela fala não da forma com que é passado, como se nós não fôssemos enfrentar sofrimentos, né? Eu lembro que no auge dessa questão do Evangelho da Prosperidade, onde alguns pastores, pastoras, escritores eram refutados na sua teologia, né? Um pastor que ele fazia apologética cristã, ele dizia sempre o seguinte, que se uma pessoa pular do 11º andar de um prédio e ela não for cristã, ela vai ser muito provavelmente ela vai morrer como se um cristão também pulasse do 11º andar. Ou seja, existem determinadas coisas que são inerentes ao fato de sermos cristãos ou não, né? Então, que o ideal é que o cristão, sim, ele trabalhe e dependa da bênção de Deus em sua vida, mas não como uma espécie de troca ou como uma obrigação de que Deus tivesse que te fazer certas coisas e assim por diante. E, consequentemente, o que foi gerado na igreja foi essa ideia de que o cristão ele não pode sofrer. Em algumas comunidades, o sofrimento, a dificuldade, seja ela financeira, seja ela de saúde, enfim, era como se fosse uma espécie de maldição do Senhor ou uma forma de demonstrar, né, que aquela pessoa estaria em pecado em função dos problemas que ela está vivendo. E aí, até mesmo de forma mais profunda, que nós cristãos sempre seríamos vencedores e que não teríamos perseguição, que nós não deveríamos aceitar e assim por diante. E quando a gente olha para a igreja do Oriente, para a igreja de regimes totalitários, né, a gente percebe que isso tudo cai por terra, porque é a chamada igreja sofredora, né? E muitos desses irmãos, algumas localidades, a pastora Ariadne, ela fala que nesses lugares, quando alguém aceita Jesus, as pessoas não perguntam, você quer aceitar Jesus? Mas elas perguntam, na verdade, o seguinte, você está disposto a pagar um preço por amor a Jesus? Ir até as últimas consequências por amor a Ele? Então, nós aqui do Ocidente temos vivido um evangelho muito raso. A gente tem um oceano que é raso, um oceano que não tem profundidade. Então, o que nós precisamos fazer é voltar para a palavra de Deus. E tem algo muito interessante que eu encontrei aqui, que foi que quando Pedro começa a pregar, ele, juntamente com João, no capítulo 4 de Atos, ele foi preso. E foi dada uma ordem a eles que eles não pregassem mais a palavra de Deus, né? E acontece que, diante dessa situação, eles foram orar, foram libertos, foram orar com a igreja, e eles continuaram pregando a palavra de Deus, não voltaram atrás, não recuaram, eles continuaram na sua determinação e no seu propósito de cumprir o seu chamado, de propagar o evangelho, principalmente no início da igreja. Só que acontece que no capítulo 5, no verso 17, diz assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora. E lhes disse, olha que interessante, ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vida em letra maiúscula, que é Jesus.
Então perceba, eles já tinham tido uma determinação, vamos dizer assim, até mesmo judicial, porque o Sinédrio é como se fosse o STF da época para aquele povo. E eles, mesmo diante disso, eles continuaram pregando. Em função disso, foram presos, né? Só que o anjo o libertou, mas o anjo não pediu para que eles se escondessem, não pediu para que eles fossem para casa e desfrutassem de uma libertação, enfim, mas pediu que eles voltassem ao templo, que era justamente o lugar onde o Sinédrio dominava, onde o Sinédrio desenvolvia a sua religião, e dissesse ao povo, né, todas as palavras da vida, ou seja, ensinasse ao povo sobre Jesus. Então eles não se voltaram, eles não desfrutaram de uma vitória aparente, dizendo o Senhor nos libertou e agora nós vamos fugir e vamos deixar. Não, não, eles voltaram. E o interessante é que o Sinédrio se reuniu para fazer algo, trazer uma determinação sobre eles, e quando os guardas foram buscá-los, o cárcere estava vazio. E aí chega um outro informante dizendo que eles estavam no templo ensinando. E aí, no verso 29, diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. E aqui fica uma coisa interessante. Muitas vezes nós lemos Romanos capítulo 13, fala que toda autoridade é constituída por Deus e nós temos que prestar obediência e reverências a ela, mas desde que aquilo que ela nos imponha não vá contra aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando e determinando. Por quê? Se o Estado ou uma força do Estado quiser fazer com que a gente se volte contra aquilo que a palavra de Deus está dizendo, nós temos que resistir. Mas o mais interessante o que nós podemos perceber aqui nesse texto é que Gamaliel se levanta e diz assim: olha, de repente, se isso não é de Deus, eles não vão prosperar. Então, deixe-os ir. E o Sinédrio resolveu apresentar um corretivo, dar um corretivo neles. E eles foram espancados. No verso 40 do capítulo 5, diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem nem o nome de Jesus, os soltaram. Agora, presta atenção no que eu vou ler para você, como que isso é muito contraditório com aquilo que muitas pessoas querem viver hoje dentro da casa de Deus. Olha o que eles disseram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome, que é o nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Primeira coisa, a oração da igreja, porque o anjo buscou porque a igreja continuava orando. Segundo, eles não se importaram com a determinação humana, porque para eles o que importava era justamente obedecer a Deus. Terceiro, eles se regozijaram de serem achados dignos de sofrerem por amor a Cristo. E mesmo diante de uma determinação e de um perigo de morte, tendo sido anteriormente espancados, torturados, açoitados, eles não deixaram de pregar a palavra de Deus. E hoje o que nós vemos, principalmente nós cristãos do Ocidente, com qualquer problema que nós vivemos, qualquer dificuldade que nós enfrentamos, nós simplesmente queremos deixar de, muitas vezes, ir para a igreja. O que dirá pregar a palavra de Deus? Perceba, nós temos um chamado de Deus em nossa vida. Nós cantamos, Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Ora, se Ele é a nossa vida, nós não temos como recuar. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus que nós não somos daqueles que recuam, porque aqueles que recuarem, a minha alma não terá prazer nela. E nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar um milímetro atrás, porque nós temos um chamado, e nós temos que cumprir a missão, que é ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Então, que o sofrimento ele possa ser
parte da nossa história, porque nós vamos sofrer, nós vamos passar dificuldade, nós vamos passar momentos de luta, de angústia, e Cristo não enganou ninguém. Eu costumo dizer isso para as pessoas: olha, Cristo não te enganou. Ele disse: no mundo tereis aflições. E lá no Sermão do Monte, logo no início, ele diz assim: alegrai-vos quando por causa do meu nome vos perseguirem, vos injuriarem. Então, ele deixou claro que isso poderia acontecer. Ele disse que quando nós fôssemos levados perante os magistrados, perante os juízes, em função da pregação da palavra, que nós não nos preocupássemos, porque o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, ele não nos enganou. Então, o que nós precisamos compreender diante desse tempo de tanta nebulosidade na nossa nação é que nós temos uma missão e nós não podemos demover 1 milímetro dela. Nós precisamos continuar a pregar a palavra de Deus, mesmo que isso traga consequências e mesmo que a gente sofra, mas sofrer por amor a Cristo. Isso é uma coisa gloriosa que nós aprendemos com os apóstolos. Pense nisso. Deus abençoe você.